Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Marcelo Zimmet, presidente no Brasil da L'Oréal, gigante francesa de beleza com quase 40 marcas no portfólio. Marcelo conta o motivo de o Brasil crescer mais que a média global no setor de beleza e como o país tem virado um verdadeiro hub de inovação para os negócios da multinacional. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele é o primeiro brasileiro a comandar a operação brasileira da L'Oréal, a maior companhia de cosméticos do mundo. No ano passado, a empresa cresceu 15% no Brasil. É o 5º ano consecutivo de crescimento de 2 dígitos no país. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Marcelo Zimmet, presidente da L'Oréal Brasil. Marcelo, obrigado pela presença em nosso estúdio. Você está na companhia, na maior companhia de cosméticos do mundo, há 13 anos. Presidir uma empresa desse porte, do porte da L'Oréal, era o seu objetivo desde o início da carreira? Bom, primeiro, boa noite. Obviamente, você pode pensar nisso, você pode até considerar isso, mas eu sempre fui uma pessoa muito realista de ter, talvez, objetivos ou vontades que fossem um pouco mais tangíveis, que eu conseguisse sentir que era possível fazer isso, pelo menos no meu planejamento. Então eu te diria que talvez no começo da carreira pareça uma coisa muito distante mesmo. Mas depois, quando você vai evoluindo na carreira, eu sempre fui muito mais para passos mais curtos. Então, quando eu vou virar gerente, depois quando eu vou virar um diretor, quando eu tenho capacidade de virar um vice-presidente, um presidente de um país, e aí foi progredindo. Então, eu acho que, sim, eu comecei a sonhar com isso um pouco mais na metade da minha carreira para frente do que lá no início. São quantas marcas no Brasil? Então, o Grupo L'Oréal, é muito interessante sua pergunta, porque as pessoas acabam associando o nome da companhia com algumas marcas que a gente tem. Mas o Grupo L'Oréal hoje tem 38 marcas a nível global. No Brasil, por enquanto, são 21 marcas. 21. São 4 unidades de negócio, onde tem a unidade de negócio de consumo massivo. Então, tem várias marcas como L'Oréal Paris, que é a maior marca de beleza do mundo. E marcas como Garnier, Maybelline, e brasileiras tem Niel e Colorama. Daí a gente tem uma unidade de negócio que trabalha com produtos mais recomendados por dermatologistas, que tem marcas como La Roche-Posay, Vichy, CeraVe e SkinCeuticals. Tem uma divisão de produtos profissionais, onde o nosso foco é trabalhar com o mercado de cabeleireiros e stylists também. Tem marcas como Kerastase, L'Oréal Professionnel, Redken no Brasil. E tem também a divisão de luxo, que trabalha com fragrâncias, maquiagem, produtos papel e com marcas como Lancôme, Saint Laurent, Prada, Armani e outras marcas mais. Quer dizer, todas essas marcas que você está listando são marcas extremamente conhecidas no mundo. Sim. E são marcas conhecidas no Brasil também. Isso. Essa operação brasileira, qual que é o tamanho? A gente é relevante? Eu imagino que sim, que o Brasil é relevante para os negócios globais. Então, tem 2 formas de enxergar. Quando a gente fala sobre tamanho e potencial de mercado, o Brasil é o 4º maior mercado de beleza do mundo. Do mundo. Então, sim, ele é muito relevante. Ele chegou a ser o 3º maior mercado do mundo, mas por uma questão cambial, ele hoje está em 4º lugar. Primeiro, segundo e terceiro? Estados Unidos, China, Japão. Tá. Depois já vem o Brasil. Mas o Brasil tem total condição de voltar a ser o número 3 do mundo. E é um Brasil o Brasil tem várias peculiaridades, como categorias que são muito grandes no Brasil, como a parte de fragrâncias, é o 2º maior mercado do mundo. É um dos 5 maiores mercados do mundo de produtos para o cabelo também, super sofisticado a nossa rotina de cabelo. Então, tem 2 formas de você enxergar a importância do Grupo L'Oréal no Brasil para o grupo. Primeiro, a questão do tamanho de mercado e potencial e o que a gente pode aprender nesse mercado. Mas também tem toda uma questão de... O Brasil ele é muito único, ele é muito diverso, A gente tem uma grande miscigenação da nossa população que faz com que dos 66 tonalidades de pele que a gente identificou no mundo, o Brasil tem praticamente 55. E das 8 tipos de cabelo que a gente identificou no mundo, o Brasil tem os 8. Então, o Brasil também tem essa relevância de ser um grande laboratório para o Grupo L'Oréal, além do tamanho e importância que ele tem para algumas categorias. Quer dizer, isso que você acabou de falar é muito relevante, O Brasil
tem tonalidades de pele que você não encontra em outros lugares do mundo. Não. Ou seja, você pode até encontrar, mas você dificilmente vai encontrar um país com 55 tonalidades de pele. Tá. E você não vai encontrar praticamente... E cabelo também, né? Tonalidade cabelo Então, de cabelo, mas a questão do cabelo é mais a parte vai do super liso até um cabelo mais crespo. Tá. Né? Então, o Brasil é o único país do mundo também que tem... Que você não consegue ver com facilidade em outros países. Não, você não consegue ver. Esse é um dos motivos de o Brasil ter virado uma espécie de hub de inovação da companhia? Não, com certeza. Primeiro, acho que essa diversidade que você encontra no Brasil, ela é muito única. Ou seja, você ter toda uma herança indígena com uma herança africana e também, obviamente, com uma herança europeia, essa mistura que tem no Brasil, porque o que é interessante no Brasil é que diferentes raças ou povos, eles não são segregados como a gente encontra em outras regiões do mundo, eles foram totalmente miscigenados. Isso trouxe essa diversidade que existe no Brasil, que ela é espetacular, ou seja, a nível de desenvolvimento de produto. E tem um outro aspecto do Brasil também, quando a gente sai da questão puramente de produto, tem essa parte, o ser gentil, o ser emocional brasileiro, né? Que a gente pode voltar a falar sobre isso, analisando a nossa história, que a gente é um ser muito driveado pela emoção. E para uma empresa que trabalha com beleza, acho que, obviamente, a gente quer ter performance, a gente quer ter produtos que sejam muito bons e que entreguem o que o consumidor está procurando, mas você também remeter o consumidor ao ele ver uma textura, ao sentir uma fragrância, ou realmente sentir o produto em si, isso desperta emoções que são super importantes para o Grupo L'Oréal. Então, por um lado tem a questão da diversidade do Brasil, mas o grupo também está super interessado nos fatores emocionais. O que faz um consumidor comprar o produto além puramente da performance. E o que faz? Esse é um tema que eu sei que você gosta já de algum tempo de tentar identificar o que o consumidor, não sei se é só no seu setor, no seu segmento que você atua, mas o que faz um cliente, uma pessoa, escolher determinado produto? O que faz? Então, eu sempre tive muita curiosidade e talvez isso surgiu, até eu me lembro de um lançamento da L'Oréal, muitos anos atrás, quando entrei no grupo, que a gente desenvolveu um produto específico para um tipo de cabelo ou para um tipo de dano que era para um nicho de mercado. E eu fui no ponto de venda e vi uma consumidora comprando aquele produto, eu falei assim, eu tive curiosidade, falei, por que você está comprando esse produto? Sabendo que não era talvez um produto específico para ela. Ela falou, porque ele é bonitinho e cheira bem. E eu falei assim, cara, tem alguma coisa que acontece no Brasil que vai além da performance do produto ou você colocar que é para algum tipo de pele ou para algum tipo de cabelo, etc. Tem uma questão emocional que a inovação desperta na brasileira que é incrível. Então, é um fator que há muitos anos eu vinha com essa curiosidade de entender como me conectar com o consumidor. E acho que a própria companhia evoluiu muito com tecnologias, né? De você conseguir hoje, através de um mapeamento cerebral, de estímulos cerebrais, você conseguir ver se a pessoa ela teve alguma conexão emocional ou não com uma textura, com uma cor, com uma fragrância. Cheiro. Exatamente. E o cheiro no Brasil é muito importante. A gente sempre diz que é só você passar num ponto de ônibus 5, 6 horas da tarde, você vê a mistura de fragrâncias, mas isso vem também da nossa herança, né? da cultura brasileira, que quando você pega o indígena, que teve sempre essa preocupação com a higiene, com a limpeza, com o relacionamento com a água, etc., isso hoje se reflete no nosso comportamento como consumidor. Então, hoje a mulher brasileira, o homem brasileiro também toma de 1 a 2 banhos no mínimo por dia, chegando a 3. Se você for falar sobre isso na Europa e Estados Unidos, a pessoa fala assim... Não, se você falar na França, a companhia é francesa, Eles né? não entendem, mas a gente conseguiu explicar isso recém o ano passado. Porque a gente também, através da... Eles não entendiam? Mesmo se você explicar, tem 40 graus, a companhia aqui, a Operação Brasileira, a sede é no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, você tem facilmente 38, 39, 40 graus com sensação térmica de 44, né? Mesmo com a temperatura, às vezes eles não entendiam? Não, porque é uma coisa que é um fator que, obviamente, você pode ter talvez um banho a mais, um a menos durante o verão ou inverno, mas independente disso, no verão ou no inverno, o brasileiro toma no mínimo 2 banhos por dia. Isso. E talvez não fosse tão fácil explicar isso para alguém de fora, até porque existe toda a questão de sustentabilidade, a questão do uso da água, que a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso, etc. E quando a gente começou a estudar história, cultura, por isso que a gente está num momento muito interessante da L'Oréal, que a gente falou, olha, para a gente poder entender o consumidor hoje, a gente tem que realmente entender cultura. E aí foi quando a gente foi ler Raízes do Brasil. E Raízes do Brasil, você percebe, né, que a questão da nossa herança indígena, que tem toda essa questão da relação com a água, da questão da higiene, de tentar estar sempre limpo e bem cuidado para evitar doenças, etc. Num país que você tem diferenças socioeconômicas muito importantes, a questão do banho e da higiene é muito importante. E não é só na nossa indústria, você vê a questão do cuidado dental no Brasil.
E se você comparar com outros países do mundo, é impressionante. A penetração da categoria no Brasil é gigantesca. E você pode ir num lugar de socioeconômico bem baixo, as pessoas estão bem cuidadas. Então, acho que a gente começa a descobrir vários fatores hoje de comportamentos do consumidor, também pela questão histórica e nossa herança cultural. Agora, do consumo interno do Brasil, vocês que estão com mais de 20 marcas aqui, sim, o que é fabricado aqui e o que é fabricado fora? A gente tenta fabricar o máximo possível no Brasil. Eu diria até, passando um número, 95% do que a gente vende no Brasil 95%? É fabricado no Brasil. E a gente tem uma das maiores fábricas do mundo, está aqui no Brasil, e o volume dela é praticamente para atender o mercado brasileiro. Então a gente tenta nacionalizar o máximo possível. Essa fábrica está onde? Em São Paulo. Em São Paulo, tá. Está aqui em São Paulo. Tá. Então a gente tem hoje no Brasil, a gente tem 4 sites, a gente tem a fábrica e um CD muito grande aqui na região de São Paulo. E depois a gente tem o nosso laboratório e também a nossa sede no Rio de Janeiro. Você falou muito sobre... Eu já ouvi você falando e você falou aqui também sobre fragrância, né? Que o brasileiro gosta de fragrância muito mais do que em outras regiões. Tem uma explicação? Não, tem essa questão. Acho que a fragrância, além de despertar várias emoções para o consumidor brasileiro, ela traz uma sensação de higiene. A gente fala que não adianta querer lançar, por exemplo, no Brasil, um shampoo que não faça espuma. Ou uma fragrância que não tenha um cheiro forte que a pessoa realmente se identifique com ele. Acho que o brasileiro tem essa questão do que a gente fala de uma gratificação imediata. Ele tem que ver aquele investimento que ele faz, ele tem que sentir, tem que ver. Então, acho que a fragrância tem esse aspecto. Também tem 2 grandes empresas brasileiras que fizeram um trabalho muito bom de criar uma grande penetração de fragrâncias no Brasil. Então, hoje faz parte do dia a dia de um consumidor brasileiro. Que a gente fala, é o segundo maior mercado do mundo de fragrâncias, tem um potencial ainda gigantesco. É o segundo. Tá. E o luxo? A gente está falando de marcas, mas o luxo, qual que é o peso no negócio de vocês? O luxo, acho que eu estava te comentando, hoje em dia, talvez nos últimos anos, se eu pegar o crescimento acumulado dos últimos anos, é o mercado que mais cresce no Brasil em beleza. E a razão, acho que tem um pouco culpa da indústria, um pouco também o desconhecimento do mercado. Acho que talvez a gente tinha aquela imagem de que beleza, luxo dentro do mercado de beleza era a compra mais de free shop quando você viajava, o que não é real, né? Ou seja, acho que isso acabou criando um preconceito onde as pessoas falam assim, vou comprar isso fora do Brasil. E isso acabou gerando uma falta de investimento do próprio varejo no Brasil, de desenvolver um varejo de luxo. Se você comparar com outros países da América Latina, a gente está super subdesenvolvido na expressão de marcas de luxo no varejo. Por outro lado, a própria pandemia fez com que o consumidor falasse, bom, já que eu não posso viajar, onde eu vou comprar? E quando ele percebeu que o preço não era tão diferente de ter as marcas de luxo no Brasil e o que ele podia comprar no free shop, ele viu que a diferença não era tão grande e ele podia parcelar. E aí ele falou assim, opa, dá para comprar aqui no Brasil. Então a gente percebe um aumento da penetração e um aumento das categorias aqui no Brasil que é bastante relevante para o grupo. A gente está falando de mais de 20 marcas no Brasil, 40 marcas no mundo? 38 marcas. 38 marcas no mundo. Como é que vocês enxergam as marcas concorrentes? Porque vocês, de alguma forma, foram comprando essas marcas e também vendendo essas marcas. Por exemplo, eu lembro muito do negócio que aconteceu com a Aesop, né? Vocês venderam para... A gente vendeu o Body Shop para a Natura. Venderam para a Natura. E depois de um tempo a gente comprou Aesop deles. Exatamente. Como é que vocês ficam analisando essas marcas concorrentes? E eu sei que está vindo uma aqui para o Brasil, não é? Tá vindo. Uma nova marca, né? Então, o que é interessante da L'Oréal, que a gente falou hoje, são 38 marcas globais, mas originalmente da companhia são 3. Que é L'Oréal Paris, L'Oréal Profissional e Kerastase. Tá. As outras 35 marcas que a gente tem são aquisições. Então, é uma empresa que está sempre olhando para novas marcas. A gente tenta procurar complementaridade de portfólio. Então, quais são categorias? A gente tem praticamente todas as categorias de beleza. A gente tem todas as faixas de preço. Então, sempre que a gente olha alguma marca que está fazendo alguma coisa diferente, que poderia agregar algum tipo de valor para a gente, é super interessante e, por que não, fazer uma aquisição. Mas aqui, um fator que eu sempre tento explicar para as pessoas sobre o modelo de aquisição da L'Oréal é muito interessante, porque a gente não l'orealiza as marcas que a gente compra. A gente procura, na verdade, que elas influenciem o nosso modelo. É a razão pela qual a gente comprou essa marca. Então, tem vários exemplos de marcas que a gente comprou e que elas tinham alguma coisa muito específica de modelo. E era uma marca de 150 milhões de dólares, ou seja, 200 milhões, para uma empresa que fatura mais de 40 bilhões.
E essa marca conseguiu mudar completamente todo o modelo de negócio da companhia, porque a gente tem essa abertura de tentar, ou seja, curiosidade, o que é diferente e o que isso pode ajudar a gente também a com que as marcas já existentes sejam mais relevantes para o consumidor. Então é um modelo muito interessante, né, de procurar complementaridade, mas também que a gente pode aprender com essas marcas para influenciar esse modelo orgânico da L'Oréal de estar sempre mutando. A operação brasileira, vocês têm cerca de 3.000 profissionais, né? Sim. Esses 3.000 profissionais, eles estão no Rio de Janeiro, eles estão espalhados em fábricas? Eu diria que a metade hoje está metade. Metade está entre laboratórios e sede, metade está entre o CD. Qual é o tamanho dessa operação? São quantas fábricas? Você falou de uma fábrica muito grande aqui em São Paulo. Uma fábrica em São Paulo. É uma fábrica muito interessante, porque geralmente as fábricas de beleza, de outras indústrias, você tem fábricas muito especializadas em uma categoria, etc. Aqui no Brasil a gente tem uma fábrica que é multicategoria, então é uma fábrica enorme, que é uma complexidade, mas super bem gerenciada, com indicadores muito, muito bons. Então assim, a gente tem uma fábrica que é muito grande, é uma das maiores fábricas da L'Oréal no mundo. E a gente tem, fora isso, tem um CD muito grande também no interior de São Paulo, até porque grande parte do nosso volume é vendido em São Paulo, então até por uma questão de sustentabilidade e reduzir a emissão de gás carbônico, você faz um envio rápido do produto para o CD e ele chega rápido também em São Paulo. Mas o que é interessante da L'Oréal, até falando um pouco sobre a questão de diversidade, porque a gente está no Rio de Janeiro, quando grande parte das indústrias também está aqui em São Paulo, mas o Rio de Janeiro, quando você fala de indústria de cosmética, você consegue enxergar essa diversidade na rua. Você vê as grandes mudanças de tendências, de cores, de cabelo, de pele, o que talvez em outras regiões do Brasil você não consegue enxergar de forma tão óbvia como no Rio. E é uma das razões pelas quais a gente também tem o nosso laboratório, que é um laboratório que está localizado no Brasil, mas é um dos 8 hubs de inovação do mundo. Vocês chamam de hub de inovação, centro de pesquisa, como é que vocês... A gente pode chamar todos esses nomes, mas seria que é um centro de pesquisa avançada do Grupo L'Oréal, que obviamente ele desenvolve muita coisa com base no conhecimento do consumidor brasileiro, mas muitas das tecnologias que a gente desenvolve no Brasil, de cabelo, de proteção solar, de pele, depois elas são exportadas para o mundo inteiro. Muita coisa sai para o mundo? Muita coisa sai. Muita coisa sai, e uma das coisas que a gente fala de forma muito aberta sobre o Brasil, principalmente quando a gente fala sobre cabelo. Não existe consumidora no mundo que seja mais exigente com o cabelo do que a consumidora brasileira. É mesmo? Ou seja, uma mulher brasileira hoje, em média, ela usa entre 7 e 8 produtos na sua rotina diária. Se você comparar, por exemplo, com uma mulher francesa, não vai passar de 3. Então, é o creme de pentear, é o shampoo, o condicionador, é o óleo, é o creme da tarde, é um creme pré-dormir, para que você, de repente, não amasse seus cachos. Então, é um nível de complexidade e exigência tão alta que muitas das tecnologias que a gente desenvolve no Brasil, depois a gente exporta para o mundo inteiro. Que é o inverso, por exemplo, às vezes na questão de pele. Os asiáticos são muito mais avançados do que a gente na questões de pele. Então, a gente também pega os conhecimentos deles e tenta trazer e adaptar para o Brasil. Então, é interessante que os laboratórios trabalham dessa forma, de uma inovação inversa, né? Então, do Brasil para o mundo, mas também do mundo para o Brasil. Essa exigência da mulher brasileira, que você está trazendo dados, inclusive, 7 produtos em média por dia ela usa. Isso. Sempre foi assim ou ela está cada vez mais exigente, está cada vez mais vaidosa? Então é interessante, a gente vê a evolução. Alguns anos atrás a gente podia falar sobre 5, 6, depois entrou 7, entrou 8. E o que é interessante é que a indústria de cosmética, ela não necessariamente ela trabalha pela demanda do consumidor, a gente também cria demandas. A gente cria novas categorias. Então a gente às vezes cria categorias que a consumidora nunca imaginou que existisse ou que fosse necessário. Então, o que é legal dessa indústria é essa criatividade também de criar novas rotinas, novas categorias, novos segmentos, que você não sabia que você precisava até que ele apareceu e você falou assim, que incrível. E a gente hoje consegue ver muito nas mídias digitais, até produtos nossos que hoje são guardados na geladeira e virou o geladinho. Que a gente, até no nosso desenvolvimento a gente não sabia. Sim, então o próprio consumidor ajuda a gente a criar novas categorias. A gente está falando do centro de inovação de vocês, né, e de como o Brasil é relevante para a operação global. Vocês fazem testes no Brasil ou em determinadas regiões, determinados estados, que podem ser exportados para outros países? Não, com certeza. Então, a gente tem um exemplo agora. O que é interessante, a gente às vezes pode pegar uma tecnologia, a gente acabou de lançar um produto de pele que a gente pegou uma tecnologia que foi descoberta no Japão. Só que ninguém fez nada com esse produto no Japão necessariamente, mas a gente precisava de uma textura muito específica para o Brasil que fosse disruptiva. Então a gente pegou essa tecnologia, trabalhou no Brasil, testou em todos os tons de pele e o Brasil, né, a gente fala que o Brasil é um teste, aquele que a gente fala, aquele último grande teste. Porque você pega um país com umidade, calor, tem a questão socioeconômica, então tem que ser um produto que seja democrático, que as pessoas possam comprar, tem que ser acessível.
Então, quando você faz todos esses testes no Brasil, mesmo que seja uma forma que foi criada no Brasil ou que a gente trouxe para testar no Brasil, ela acaba sendo assim adaptada e depois exportada para o mundo inteiro. Então, tem vários casos de produtos de cabelo e de produtos da pele que começaram no Brasil e hoje estão sendo vendidos no mundo inteiro. Olha, eu apresentei o Marcelo no início do programa como o primeiro brasileiro a comandar a operação, né? Antes era comandada por franceses, era isso? A gente teve várias nacionalidades. São 65 anos de Brasil. 65 anos de Brasil. Nos primeiros 60 foram expatriados. Pois é, o primeiro brasileiro a comandar essa operação, né? O que foi determinante para você conquistar esse título? Então, primeiro, a sua avaliação. Eu sei que você foi escolhido. O que você acha que foi determinante para ser o escolhido? Acho que você tem uma performance que é avaliada. Então, eu tive que passar por vários desafios. A gente estava comentando isso antes. Acho que desde o meu primeiro cargo de presidente numa outra companhia, eu sempre fui para mercados muito difíceis. Eu peguei leste europeu durante a crise financeira, depois fui para a América Central durante alguns momentos políticos bastante tensos. Depois trabalhei 5 anos na Argentina com 3 presidentes. Com 3 presidentes, né? Você pegou... Peguei a Cristina, peguei o Macri e depois o Macri e o Alberto Fernandes. Então, eu acho que um dos fatores foi essa questão de conseguir entregar bons resultados em momentos de, eu não diria crise, mas momentos um pouco mais difíceis. E o Brasil não é um país fácil de você gerenciar, porque tem vários fatores que vão mudando, é um país que tem muita mudança constante. Então, acho que primeiro teve uma questão de, em vários momentos de carreira, apesar de ter começado alguns cargos muito novos, eu consegui mostrar para a companhia que eu poderia já fazer uma gestão de um modelo de negócio bastante complexo como o do Brasil. E, por outro lado, também acho que cada vez mais companhias como a L'Oréal e outras empresas multinacionais, elas percebem que ter locais em cargos de comando, pelas relações que você desenvolve, ou por você conseguir decodificar a cultura, ou por você conseguir se conectar com os times de uma forma diferente, é um fator que realmente impacta o negócio. Principalmente em um país como o Brasil, onde eu sempre digo para qualquer pessoa que vem trabalhar no Brasil, que não é brasileiro, eu falo, olha, o time pela companhia vai fazer 100%. Se você quiser ir para os 110, 120, vai ser pela conexão emocional e social que você vai ter com o time. Então, eu acho que nós brasileiros, a gente tem esse ziriguidum que talvez você... Ziriguidum, essa brasilidade. Agora, você está falando que você tem experiência em lidar com crises, e não só crises brasileiras, mas crises latinas. Latinas, né? Globais, exatamente. Globais, exatamente. Como é lidar e presidir e liderar empresas em momentos de crises, Marcelo? Então, acho que foi uma coisa progressiva, fui pegando de menores crises a maiores crises e etc. E sempre também com... Não se apavore, é isso? Já tive um momento de um pouco mais de dificuldade, mas eu tenho uma tendência a ser muito pragmático. Acho que isso, minha carreira sempre foi muito pragmatismo no momento de crise, ou no momento um pouco mais difícil, de pegar dados, ter calma e tomar boas decisões. Então, o feedback que eu recebo muito dos meus times é esse, que quando tem que acelerar, tem energia, mas quando tem um momento que tem que parar e ser pragmático e tomar decisões, eu tenho muita calma para fazer isso e eu passo essa calma para os times. Então, o time, em vez de ficar afobado no momento de crise, eles têm um direcionamento muito claro de como sair. E, de novo, a pandemia foi um grande caso desse, que coloca o time no campo, não coloca o time no campo, lança uma marca, não lança uma marca, faz sentido, não faz sentido. A gente tomou, talvez, um dos motivos que a L'Oréal está indo tão bem agora nos últimos 5 anos, porque várias decisões foram tomadas num momento mais difícil, que talvez muitas companhias falaram, vou parar e esperar para ver. Eu vou cortar investimento, vou cortar mídia, vou cortar lançamentos, não vou investir nas pessoas, etc. E a gente foi totalmente ao contrário. A gente virou e falou assim, esse é o momento de ganhar participação de mercado, mas tem que tomar as boas decisões. Porque você ia comprando e ia investindo na baixa? Não, era... Em momentos de... Era uma coisa muito simples, por exemplo, você acendia a televisão e você não via campanhas de marcas. Isso. Então, tinha um espaço para entrar uma marca. E a gente falou, vamos entrar rapidamente com L'Oréal Paris. Ou você falava assim, ninguém está lançando nada no mercado, o mercado está meio monótono. A gente lançou 2 marcas durante a pandemia. E as 2 marcas estão performando super bem. A gente fez grandes movimentações de times também durante a pandemia. A gente investiu muito mais no digital, no e-commerce. A gente aumentou a capacidade de CD. A gente começou um projeto de expansão de CD de fábrica no meio da pandemia. Então, acho que a gente teve muita coragem também de conseguir enxergar o cenário e olhar um pouco mais à frente. Agora, você falou em e-commerce. Qual que é o peso do comércio eletrônico para vocês?
Então, eu não posso te abrir a figura exata, está muito próxima de 20%, mas a gente vem de um single digit muito pequenininho pré-pandemia. Acho que a pandemia acelerou muito o brasileiro a se acostumar a comprar também no digital. Isso. Obviamente que o ano passado, por exemplo, foi um ano de estabilização do mercado de e-commerce, então acho que teve aquele momento de aceleração durante a pandemia, um pouquinho pós-pandemia, e agora as grandes plataformas também estão tendo que se adaptar um pouquinho ao Brasil para voltar a crescer também de forma de duplo dígito, com uma mudança de footprint muito grande, né, de algumas novas plataformas também no Brasil. Então a parte do e-commerce ele acelerou e também foi necessário para a companhia fazer uma grande mudança de times também. Então eu pegava pessoas que faziam mais o offline, tem que mudar para online, como que eu desenvolvo essas pessoas, essas competências também. Então assim, eu acho que o e-commerce, na verdade, para o Brasil, ele traz essa oportunidade de uma grande democratização de vários produtos de várias indústrias, que talvez antes não tinha essa possibilidade, até porque, como eu te comentei, o varejo no Brasil hoje, a nível de sofisticação e desenvolvimento, comparado com outros lugares do mundo, a gente está ainda subdesenvolvido, tem um potencial ainda muito grande. Talvez um canal que está mais desenvolvido é o canal Pharma, também o alimentar, tem alguns modelos bem desenvolvidos no Brasil, mas tem uma oportunidade enorme ainda. Mas o e-commerce vai acelerar a possibilidade dos consumidores poderem encontrar os produtos. E quando a gente fala que o Brasil é o quarto mercado do mundo de beleza, quando a gente fala sobre beleza online, é o 11º. Então, tá. Tem muito caminho ainda para surfar. Vocês têm uma parceria com a Microsoft, né? Uma parceria que não é tão recente, né? Já tem alguns anos, né? Como é que funciona essa parceria? Então, a L'Oréal percebeu há muitos anos atrás. A gente já tinha avaliado que o mundo seria digital. E a gente está falando isso já há mais de 15 anos. Não é uma coisa que surgiu há pouco tempo. E tem grandes parcerias. A gente sempre trabalhou muito bem com a Microsoft, porque a gente se autodenomina uma empresa que não é uma empresa de beleza, mas é uma empresa de beauty tech. A gente sabe que o futuro é tecnológico e a tecnologia vai permitir com que a gente, utilizando AI, utilizando e-commerce e outras ferramentas, a gente consiga se conectar cada vez de forma mais personalizada com o consumidor, que é importante isso no mercado de beleza. Mas especificamente com a Microsoft, é isso. A gente trabalha muito como brainstormando e tendo ideias diferentes. Então, uma ideia que surgiu foi, tá todo mundo utilizando o Microsoft Teams, que é um Zoom. Sim. E as pessoas estão sempre correndo, porque teve uma coisa que a gente teve que aprender durante a pandemia, é que tem que ter uma pausa. Porque a gente sai de reunião para reunião, uma atrás da outra. E como você fica o dia inteiro ali no seu escritório e não para para... Então você tentava... Não para se maquiar. Para se maquiar. Então a gente desenvolveu com a Microsoft uma tecnologia através de Virtual Try-On, que era... Você pode usar como fundo de tela uma tecnologia da L'Oréal, onde você tem um look. Então o cara está com um look X, e você aperta um botão, automaticamente você aplica a base, você aplica o labial, e tem looks para homem também. E o que era interessante, quando você encerra a reunião utilizando essa tecnologia, você pode comprar o produto. Ele te fala, olha, você acabou de utilizar tais produtos, se você gostou do look. Então é uma forma também de você aproximar a indústria, né? De mostrar que não é só uma questão de beleza, eu estou aqui para te ajudar também, para você melhorar sua autoestima, seu bem-estar. E querendo ou não, nós somos seres sociais, a gente quer estar bem também e a gente quer ser aceito, né? A gente quer estar integrado também na sociedade. E tem uso de inteligência artificial, por exemplo, só nessa parceria, nisso que você está falando, de usar um filtro para maquiagem, ou usar um filtro para mudar o seu look, a sua roupa, enquanto você está numa reunião online? Tem várias formas. Acho que o AI para a gente hoje já não é mais um departamento, né? É uma coisa totalmente integrada no nosso modelo de negócio. Obviamente, uma empresa que tem tantos dados, né? Porque a gente tem muita interação com o consumidor. Como você consegue decodificar todos esses dados? Te dou um exemplo. A gente fez uma campanha, a gente fez um lançamento de um produto agora que gerou mais de 20 mil creators postando vídeos. E se você quiser entender rapidamente, numa fração de segundos, o que está sendo falado sobre a minha marca, tem coisas que a nossa inteligência humana não consegue, não vai ter a velocidade que você precisa dessa informação. Então, acho que o AI, ele entra muito... A gente não tem que ter medo do AI. Ele entra, na verdade, para trazer soluções e velocidade na tomada de decisão que tomaria muito tempo se a gente não tivesse esse tipo de inteligência. E também a gente acaba integrando isso, por exemplo, a gente quer ter mais conversação, a gente quer atender os consumidores de forma mais personalizada. Se eu tiver que colocar um time para falar com todo mundo que me liga, vai ser impossível. Então, eu disponibilizo um bot, que pode ser através de WhatsApp, outra ferramenta, para conversar com o consumidor e ter essa recomendação e passar vídeos. Obviamente que se o consumidor quiser falar com um humano, a gente pode, mas acho que muitas soluções a gente pode trazer através de AI. E hoje você, por exemplo, você pode pegar a câmera do seu telefone e fazer um scanning da sua pele
e ele vai te falar se você tem alguma célula, alguma pinta ou mancha que pode ser uma coisa de preocupação. Ele faz isso? Ele faz, então ele pode te recomendar produtos, ele pode te recomendar exames que você precisa fazer, de autocuidado. Então, acho que é uma tecnologia que faz com que pode parecer uma coisa meio dicotômica, mas eu acho que a tecnologia, ela humaniza a nossa indústria. Ela faz com que você deixe mais próximo, você dê mais respostas mais rápidas para o consumidor e ele se sinta bem cuidado. Qual que é a classe social dominante no Brasil para os negócios de vocês? Acho que tem dominante. Obviamente, as marcas como a L'Oréal, a gente tem uma missão muito clara. O objetivo da L'Oréal é valorizar. A gente quer trazer valor para os nossos parceiros. Então, a razão pela qual o varejo gosta muito da L'Oréal é porque a gente sempre traz muita inovação e sempre traz inovação que o consumidor está disposto a pagar. Então, é bastante óbvio quando a gente fala sobre o topo da pirâmide que a gente tem marcas que são classe AA ou classe A, B, C, mas a gente também tem marcas que também são marcas mais acessíveis. A gente se preocupa muito também, não só com marcas, mas uma coisa que a gente percebeu no Brasil é a questão de formatos. Você pode ter uma marca super premium, mas com um formato que é acessível, que pode ser um refil, pode ser um pote menor, onde você permite com uma pessoa que de repente não tem o capital disponível para gastar naquele produto naquele momento, um produto maior, ela pode pelo menos ter essa indulgência, né, de ter essa gratificação para ela mesma, um presente, de utilizar um produto. Então, a gente tem marcas que são mais acessíveis, como Uniel, Colorama, e outras marcas que talvez sejam não tão acessíveis no formato tradicional. A gente vem trazendo muito para o Brasil a questão de formatos acessíveis. Bom, eu destaquei logo no início do programa que a L'Oréal Brasil tem crescido nos últimos 5 anos acima de 10%. Mas, afora a companhia, o setor tem crescido também, né? Tem crescido uma média de 5% ao ano. É isso? Então, o mercado global, se você pegar os últimos muitos anos, é um mercado que cresce sempre entre 4% e 6%. 4 e 6, tá. Sempre. Se a gente pegar uma média, então, 5% global. Global. Tá. O Brasil, nos últimos anos, já vinha num crescimento mais próximo de 10%, nos últimos 4, 5 anos. Mas o Brasil, no geral, a média é 8%. Então, o Brasil cresce acima do mercado global, apesar de ser o 4º mercado do mundo. E o nosso objetivo na L'Oréal é sempre crescer no mínimo 1,5 2 vezes o mercado. Então, na verdade, o indicador que a gente olha não é tanto duplo dígito, é quantas vezes mais que o mercado eu estou crescendo. Pois é, mas o que explica isso, de o mundo, você crescer? Porque se você pegar outros setores, tem muito setor que, olha, sua muito para crescer 5%, 6%, 8%, 10%. E você está me apresentando dados de crescimentos anuais aí de 6%, 8%. E, por exemplo, é o caso de vocês crescendo 2 dígitos ano. Isso. O que explica isso? Acho que tem 2 motivos. Tem apesar do Brasil ser o 4º mercado do mundo e ter categorias que são muito desenvolvidas, como fragrâncias, cabelo e produtos para o corpo, e desodorantes também é muito, muito desenvolvido, tem muitas categorias que ainda tem uma baixa penetração. Então, por exemplo, cuidado facial é baixa penetração, por isso que explodiu também durante a pandemia. Então, tem muitas categorias que ainda têm potencial de crescimento enorme, gigantesco no Brasil. O Brasil ainda tem uma possibilidade de valorização. Acho que tem várias marcas e categorias que ainda podem ser valorizadas se trouxerem inovações relevantes e o consumidor está disposto a pagar isso. E também aquilo que a gente conversou um pouquinho no começo da entrevista. O brasileiro é um ser social e é um ser que quer se sentir integrado. E o bem-estar e a autoestima são fundamentais para o brasileiro. Então, ele pode abrir mão de muitas coisas, mas ele nunca vai abrir mão da autoestima e de estar bem e estar com um look legal para poder interagir socialmente. Muito bem, nós estamos conversando com Marcelo Zimmet, presidente da L'Oréal Brasil. O Show Business vai dar uma breve pausa e volta em instantes. E nós voltamos com o Show Business nessa edição com Marcelo Zimmet, presidente da L'Oréal Brasil. Marcelo, no primeiro bloco você destacou o papel do Brasil no setor. Nós somos o 4º maior mercado de beleza do mundo. E você listou aqui os motivos de sermos relevantes para o mundo no setor, incluindo o cuidado da mulher brasileira. Você citou, inclusive, que a mulher brasileira são 7 produtos em média de beleza. Era com 5, depois foi para 6, agora está em 7. Queria que você falasse para a nossa audiência
A gente está falando de uma companhia multinacional com sede na França e em vários países. São quantos países? São mais de 150 países. Mais de 150 países. Queria que você falasse quais os rituais de beleza das mulheres brasileiras que surpreendem as operações da L'Oréal ao redor do mundo. Então, é interessante essa pergunta porque é exatamente a mesma pergunta que eu faço para... Bom, agora aqui já estou dando um spoiler, né? Que eu faço para os candidatos quando eles entram no L'Oréal, porque... Então, entrevista de emprego? Entrevista de emprego, faz essa pergunta? Eu faço, porque é uma forma de você entender também qual que é a relação do candidato ou da candidata com a categoria que eles potencialmente viriam a trabalhar no futuro. E é muito interessante as respostas, porque na verdade, acaba sendo uma entrevista de consumidor também para entender algumas... Devem ser as mais rituais. Variadas respostas. Tem de tudo. Tem de tudo. Você até descobre alguns produtos que eles usam que você nunca imaginou. E, inclusive, é interessante isso. E aí eu volto na sua pergunta. Hoje, a gente está descobrindo, através de plataformas digitais, que tem várias marcas nossas que são queridinhos de algumas comunidades que a gente nunca imaginou na nossa vida. Então, produtos que, de repente, você usa para, sei lá, clareamento de algumas manchas que a gente, na verdade, colocava para cicatrizar e hoje em dia você usa para clareamento. Então, a gente começou a descobrir novos usos através dessa escuta com o consumidor. Mas a sua pergunta é interessante, porque o consumidor, talvez quando a gente fala de rituais, o brasileiro não é nada básico quando a gente fala sobre cosmética e beleza. Então, rituais, ou seja, o básico do básico é você tomar seu banho e usar o seu shampoo, o seu condicionador e usar um hidratante corporal, tudo com algum tipo de fragrância e perfume e usar seu perfume. Mas eu acho que os rituais que são interessantes no Brasil é que cada vez mais o brasileiro não quer seguir um padrão de beleza global nem local e nem do que ele vê na televisão. Ele quer expressar a sua beleza. Então, tratamentos é o que está hoje em dia, digamos que é o que está trazendo com que fique cada vez mais sofisticada a rotina. Então, eu quero expressar meu cacho, eu quero expressar minha tonalidade de pele, eu quero diminuir minha oleosidade porque eu quero usar uma base para me maquiar, eu não posso ter a pele tão oleosa. Então, a gente percebe que o consumidor brasileiro, nos últimos anos, ele sai do básico e ele vai para uma questão muito mais de o que é bom para mim. E aí ele começa a sofisticar a sua rotina. Então, acho que é isso que está trazendo essa grande sofisticação. Interessante, hein? Agora, me chamou muito a atenção das entrevistas de emprego também. Você falou que as respostas são as mais variadas, né? Sim. O que chama a atenção, agora fugindo do ritual de beleza, tá? O que chama a atenção de um candidato a uma vaga de empresa, a uma vaga de emprego na sua companhia? Tem dois fatores O que faz você admitir um profissional e também eliminar esse profissional? Então, eu parto do princípio, talvez falando da minha cadeira hoje, um candidato quando chega para mim, ele já deve ter passado por várias etapas. Claro, exatamente. Então, a parte técnica, eu imagino que isso já foi avaliado e super avaliado por todo mundo, mas acho que a entrevista comigo é mais uma questão de fit cultural, para eu saber se essa pessoa ela vai realmente se adaptar à cultura da L'Oréal, que é uma grande multinacional, mas que ela tem um espírito de startup, que a gente falei, se a gente perceber que existe uma nova tendência, um novo modelo de negócio, uma nova categoria, a gente é capaz de parar a empresa inteira e mudar o modelo. Nem que isso requer um nível de energia gigantesco. Mas isso é fácil? E a sede permite? Acho que a gente tem... A L'Oréal, a gente tem muita autonomia. Acho que talvez diferente de outras companhias, a L'Oréal ela sempre fala que as pessoas estão acima dos processos. E tem outras companhias que os processos estão acima das pessoas. Então, entrou uma pessoa, saiu uma pessoa, a empresa vai continuar performando. A L'Oréal, a gente sabe que alguém muito talentoso entrou ou saiu, pode mudar realmente e impactar o nosso negócio. Então, são entrevistas mais profundas. Muitas vezes os candidatos mesmo falam no feedback que são mais entrevistas do que o normal, que eles estão acostumados, mas é que a gente tem essa preocupação que existe um fit cultural. E quando a gente fala sobre cultura, tem alguns aspectos que para mim são super importantes numa entrevista. É uma empresa muito curiosa. A gente sempre tem como lema na empresa, a nossa grande meta é identificar tendências. O que está para acontecer, o que vai acontecer lá na frente para criar essa demanda ou criar esse consumo no consumidor. Então, o fator curiosidade, uma forma de você avaliar é um candidato que você pergunta, vem cá, o que você quer saber sobre a L'Oréal? E a pessoa fala, não quero saber muita coisa. Ixi, ou o que você já elimina. Ou o que você sabe da L'Oréal. E você consegue perceber na hora se o candidato realmente fez a lição de casa, que é deixa eu estudar a empresa, a cultura, as reportagens, porque a gente sempre fala que é uma empresa muito vocal. E um dos benefícios de ser uma empresa muito vocal é que tudo que a gente acha, pensa e quer está disponível. Então, a questão de curiosidade é importante.
E um fator muito importante para a L'Oréal também é a questão da paixão. A gente gosta de pessoas que são muito apaixonadas. Então, se você pega aquele candidato que é super curioso, que pesquisou a empresa, que está apaixonado e, obviamente, passou pelas etapas mais técnicas, a tendência de eu aprovar um candidato é altíssima. Agora, se vier com aquela questão de que eu preciso te convencer a vir trabalhar na L'Oréal e não fez a lição de casa de conhecer um pouco o que é a empresa, a entrevista pode durar 15 minutos. Aí esquece. Pode ser uma entrevista muito rápida. Assim. Você falou algo no primeiro bloco que me chamou a atenção porque eu identifiquei assim que eu conheci você, porque você é um sujeito muito calmo. Você é calmo na maneira de você se expressar, você gosta de ouvir as pessoas. Essa calma é da sua personalidade ou você aprendeu a ser calmo? Não, eu aprendi. Aprendeu? Aprendi. E sabe o que eu vou chamar a atenção agora? Porque aí, agora eu vou trazer algo que complementa essa minha pergunta. A nossa audiência não sabe, mas o Marcelo é um triatleta. E triatleta mesmo. Você é o... Como é que a gente chama? Você faz o... Ironman, né? Eu admiro as pessoas que fazem Ironman, porque eu acho fascinante o ser humano ter a capacidade aí de você fazer natação, ir para a corrida, não necessariamente nessa ordem, né? Natação, bicicleta e corrida. Natação, bicicleta e corrida. Isso ajuda essa sua rotina de triatleta, ajuda na sua função executiva a liderar uma empresa multinacional e com 3 mil profissionais no Brasil? Sim. Eu vou falar do triatlo, mas acho que tem, para complementar a sua pergunta, acho que tem talvez 3 fatores. Um fator foi, acho que as empresas multinacionais, e muitas empresas te permitem ter essa questão do feedback, né? Ou seja, de você dar feedback, mas também receber feedback. E um dos feedbacks que eu recebi muito durante a minha carreira foi a questão da escuta ativa, porque eu tinha muita energia. Vamos lá, transformação. E muitas vezes eu recebi que, calma, me escuta, e eu percebi que eu perdia grandes ideias por, às vezes, não ter essa escuta tão ativa. Então, eu tive que ir evoluindo, né, nessa frente. Teve, acho que, uma questão pessoal, até brinco, eu posso usar um exemplo da minha casa. A minha esposa, outro dia, estava numa conversa para tomar uma decisão. Ela falou, olha, você aqui em casa não é CEO de nada. E ela falou... Quem manda aqui sou eu, ela falou. Não, nem foi isso. Ela virou e falou assim, e by the way, aqui não tem a questão de ponderada, aqui é numérica. E eu tenho 2 filhas, e minha esposa, ela falou, você tem 25% do voto. Se os outros 75% quiserem fazer uma coisa diferente... Então, acho que o fator da minha casa também, de ter essa vida aqui, onde eu não sou o presidente de uma companhia, e realmente ter esse convívio muito natural com família, com amigos, etc. Ouvi, e também a questão do esporte, que eu vou falar um pouquinho mais, acho que começaram a mudar um pouco mais o meu modelo, mas eu conheço gente que trabalhou comigo antes do triatlon, que acho que quando eu entrei na L'Oréal aqui no Brasil, que eu trabalhei aproximadamente 2 anos, e quando eu voltei para o Brasil depois de 10 anos, falaram, cara, como você mudou? E acho que o esporte teve um fator muito importante. Acho que, por um lado, você consegue, obviamente, extravasar um pouco do estresse, um pouco das suas preocupações, mas é um esporte, o triatlon especificamente, que é um esporte individual, onde você tem muito tempo para pensar. Então, eu, quando faço uma corrida longa, eu divido por tempo. Ou seja, eu falo, ok, vou correr 15 quilômetros. Primeiros 5 eu vou pensar em trabalho, segundos... E é verdade, é planejado isso. Os outros 5 eu vou pensar um pouco em algumas questões familiares, outros 5 eu vou pensar algumas coisas para mim. E você tenta brincar um pouquinho com isso, mas várias ideias e várias soluções surgiram de momentos de introspecção e talvez até uma própria meditação no esporte, né? Porque você nadar distâncias longas, ou correr distâncias longas, ou pedalar distâncias longas te permite esse tempo para você, que para mim é fundamental para você encontrar soluções. Como é que é a sua rotina? Porque você acorda que horas, por exemplo? Eu acordo... Pode parecer não muito normal, mas eu acordo entre 4h30 e 5 da manhã. 4h30 e 5 da manhã, você mora no Rio de Janeiro e aí você sai para... Esse é um dos grandes benefícios do Rio de Janeiro, que você... Qualquer época do ano... chama você para o Rio é uma cidade que te chama para sair de casa, não é uma cidade onde você chama para casa, quer ficar em casa, né? Então, tem um clima bom, é um clima que durante todo o ano, mesmo no inverno, você pode sair no Rio de Janeiro. E para eu não mudar muito a minha rotina familiar ou até profissional, eu decidi sacrificar algumas horas de sono. E eu me acostumei, meu corpo se acostumou. Então, você dorme quantas horas por dia? Eu dormindo 6 horas e meia por noite. 6 horas e meia. É super suficiente. Tá. E eu consigo entrar num nível de sono profundo muito rápido. Me adaptei através de respiração, etc. Eu consigo fazer isso. Tá. Então, eu tenho esse meu planejamento de treinar entre 5, 5h30 até umas 7h30, 8 da manhã, o que me permite estar no escritório antes das 9 da manhã, mas para mim, 9 da manhã já é meio-dia.
Então, quando o pessoal está chegando no escritório, bom dia, etc., fala, vamos lá, galera, já estou com um nível de energia muito alto. Mas dificilmente eu estou de mau humor. Acho que o esporte também ele acaba trazendo um pouco da dopamina e de endorfina que você fica bem, né? Você fica feliz, você fica bem. Então, eu acho que é bom para mim porque me traz essa calma, me traz essa alegria, mas acho que tem um impacto muito positivo nos times também. E de uma certa forma, acho que acaba estimulando os times a querer fazer esporte, praticar, porque você também, querendo ou não, você é um exemplo pela ação, né? Não só por falar algumas coisas, mas por você também praticar. Como eu falei na sua apresentação, são 13 anos na companhia, né? Sim. Qual que é a marca que você quer deixar na L'Oréal Brasil? Acho que se eu tiver que falar uma marca, eu acho que eu não vou falar de legado, porque eu estou muito novo ainda para falar sobre Você está legado. com quantos anos, Marcelo? 49. 49, muito novo mesmo. E acho que quando a gente fala um pouu sobre questões de... Eu gostaria que as pessoas sentissem quando eu sair, acho que eu vou falar um pouco mais sobre sentimento. Acho que tem muito orgulho de ser brasileiro. Acho que a gente tem no Brasil, até a própria Fernanda Torres tem um vídeo muito interessante que ela fala, um pouco antes do Oscar, que ela fala que a gente tem o síndrome do vira-lata. E o Brasil é um país incrível, é um país que tem vários fatores que são super positivos, né? A nossa cultura, a nossa riqueza, nossa fauna, nossa flora, é impressionante o Brasil. E no final do dia, acho que o brasileiro, durante muito tempo, ele se acostumou a ouvir mal do Brasil, falar mal do Brasil. E os próprios brasileiros, quando vão lá fora, acabam falando não coisas positivas do Brasil. E tem muita coisa boa. Então, acho que um dos fatores principais que eu tentei trazer para a L'Oréal Brasil nos últimos anos foi: o Brasil é muito bom, o Brasil tem um potencial gigantesco e a gente ainda é um país muito jovem, né, quando a gente pensa em desenvolvimento. Então, e dá para dar certo. E o Brasil dá certo, porque tem talentos bons e tem muita coisa que a gente pode explorar ainda. Então, para mim, seria um pouco isso, que a gente fala que a brasilidade funciona, que a gente tem orgulho de ser brasileiro e que o Brasil tem um papel no mundo que é fundamental. E, de novo, num país, ou no mundo, digamos, que acho que perdeu um pouquinho a questão do amor e da felicidade, etc. O Brasil é um país que representa a felicidade, né? Ou seja, a beleza no Brasil, diferente talvez da Estados Unidos ou da Europa, beleza no Brasil é felicidade, se eu tenho que definir. E no final do dia, acho que a gente tem que ter orgulho disso. Acho que é um país que tem um papel fundamental no mundo. Foi você o responsável de colocar, assim que você chegou, a marca L'Oréal Brasil, né? A gente usa muito. A gente usa muito a gente fala porque muito, não era, né? Não, a gente falava muito sempre. A L'Oréal, durante muitos anos, não falou muito sobre o grupo L'Oréal. A gente sempre falava muito das marcas. Mas a gente percebeu que, até por uma questão de trazer candidatos e retenção e também valorizar a nossa empresa, a gente começou a falar mais sobre o L'Oréal Grupo. E a questão do L'Oréal Brasil, para mim, foi um questionamento que eu me fiz quando eu cheguei no Brasil há 6 anos atrás, porque a nossa sede não estava escrito L'Oréal Brasil. E quando eu olhei um pouco a diversidade dos times, e quando eu fui falar com os consumidores para ver como as nossas marcas estavam engajadas com eles, etc., eu percebi que a gente não podia ser chamado ainda L'Oréal Brasil porque tinha um trabalho muito grande para ser feito. E aí quando começou essa grande transformação de como que a gente transforma a L'Oréal numa empresa cada vez mais brasileira. E o meu combinado com os times meu grande, talvez seja um pouco a questão realmente de uma das heranças que eu quero deixar no Brasil, é que a gente seja L'Oréal Brasil, sim, e que a gente tenha grande orgulho disso, mas para isso tem que ter times que representem o Brasil, produtos que satisfaçam o consumidor brasileiro e campanhas que falem com toda essa nossa população. Então, o dia que a gente fizer isso, a gente pode dizer que a gente está quase L'Oréal Brasil, ou seja, falta pouquinho. Marcelo, você é um executivo conhecido e você, inclusive, já deu essa resposta aqui no Show Business, falando do interesse de identificar no consumidor, qualquer consumidor, a razão de ele preferir comprar esse copo aqui e não o copo da concorrência. Comprar um telefone e não o telefone da concorrência. Você gosta de entender uma questão emocional. Essa palavra, inclusive, você usou com recorrência aqui no programa. Eu imagino que você deve estimular na sua equipe muito o entendimento do comportamento do consumidor e da sociedade. Sim. Qual que é o momento atual? Qual que é a tendência brasileira de consumo? Se você pode falar do consumo, evidentemente, do setor de beleza, ou mesmo do consumo em geral. Eu acho que na nossa indústria, pelo menos que a gente vê, além da questão da sensorialidade, acho que a sensorialidade cada vez é mais importante para o consumidor, mas eu diria que o que a gente chama de gratificação imediata.
O consumidor brasileiro é um consumidor que não tem muita paciência para esperar ver o resultado. A gente quer ver o resultado agora, porque eu vou sair hoje à noite, ou porque semana que vem eu estou indo viajar com meus amigos para tal lugar e eu quero estar bem. Não é por outras razões que a gente pega que, por exemplo, o Brasil é o país número 1 de cirurgias estéticas do mundo. O que talvez... É o número 1 mesmo? O número 1. É o país com o maior número de procedimentos estéticos do mundo. E que é um dos fatores que a gente usa até como um exemplo para mostrar essa questão do imediatismo. Não adianta você querer falar para um brasileiro, olha, vou te dar um produto que você vai ver o resultado daqui a 3 meses. Ele fala assim, ok, qual que é a outra solução que eu tenho para resolver isso agora? Então, uma das tendências que a gente começa a perceber muito no consumidor é que fragrâncias, texturas, formatos têm que trazer um resultado imediato. Ou seja, talvez não o resultado final, mas na hora que a pessoa aplica o produto na pele, no cabelo ou a fragrância, na hora ela sente o resultado, o primeiro resultado. Se você não faz isso no Brasil, a tendência é que não seja um sucesso. Então, eu acho que isso traz um grande desafio para os laboratórios, porque a questão da gratificação imediata, hoje para mim é um critério máximo para você poder ser vencedor no Brasil. São mais de 20 marcas, como eu já pontuei aqui nessa edição. Qual que é a marca que mais vende aqui no país? L'Oréal Paris. A L'Oréal Paris. L'Oréal Paris. Hoje. Talvez a marca número 1 da L'Oréal. E é interessante que é uma marca que triplicou o faturamento dela no Brasil nos últimos 5 anos. Então a gente encontrou um ângulo muito interessante para essa marca no Brasil e ela está voando. Ou seja, é uma marca que ainda tem o potencial de ser talvez a maior marca de beleza do Brasil. Ô Marcelo, qual que é o maior desafio de presidir uma companhia do porte da sua? A distribuição é uma delas, por exemplo? Distribuir produto em todos os cantos desse país? Acho que o maior desafio é você não perder esse contato com a realidade, eu diria. Apesar do crescimento, apesar do sucesso das marcas, dos lançamentos, você não deixar de ligar para um cliente, de você não deixar de falar com o consumidor, de você, sei lá, eu brinco que minhas filhas são consultoras, porque produtos da concorrência, o que está acontecendo, ou seja, acho que não tem essa arrogância que você pode vir a ter depois de muitos anos de crescimento de duplo dígito e estar numa empresa tão grande e com tantos recursos, de você se desconectar da realidade. Acho que talvez esse seja o maior desafio que eu tento transmitir para os meus times. Vira e mexe, quando percebo que alguém está muito tempo no escritório ou que está só olhando para os números da L'Oréal, eu falo, e a concorrência? Ligou para o cliente, sai da sede, vamos lá. Então, para mim é muito importante que o time ele não se desconecte da realidade do Brasil. Acho que no momento que a gente fizer isso, a tendência é que a gente não consiga mais crescer duplo dígito. Então, eu tento trazer essa humildade para o time da L'Oréal. Para mim é fundamental. Você falou sobre a importância de nós brasileiros nos valorizarmos, né? Inclusive, você falou do complexo do vira-lata, que é tão famoso, né? Agora, você que é uma das grandes lideranças desse país, a principal no seu setor, como é que anda o ambiente de negócios do Brasil esse ano? O ambiente, acho que é um ano mais desafiador, mas acho que é um ano talvez desafiador porque também a gente teve anos que não são muito comparáveis, né? Se você pegar os últimos 5, 6 anos, então você teve um 2019 que começou a se falar sobre pandemia, 2020 e 2021 com pandemia, as idas e voltas, o 22 que foi um ano, talvez o primeiro ano um pouco melhor. Eu posso ir explicando ano por ano, então, acho que a gente se acostumou com fatores que não são os fatores do cotidiano real, e já tem uma base real, acho que não só para o Brasil, mas acho que para o mundo inteiro. Eu acho que o 2025 talvez é o primeiro ano que a gente começa a entender um pouquinho e poder comparar com 2019 e falar assim, ok, quais são as tendências, onde que está o mercado. E acho que tem várias pessoas que veem isso como desapontamento, porque parece que existe um desaquecimento do mercado. E eu já vi várias pessoas falando assim, o mercado está mais difícil, na verdade o mercado está caindo. Eu falo, cara, mas o mercado antes estava 12, agora está mais 8,5. Quais mercados no mundo hoje estão crescendo 8,5? Eu falei isso. Quais outros setores? Tem muito setor aí suando muito para crescer 2%. Então, eu acho que tem um pouco disso. Acho que a gente tem que, às vezes, parar um pouquinho e refletir e falar, olha, deixa eu ver esse momento. A gente não está num momento de crise. A gente está num momento que talvez bases comparáveis, que não são comparáveis, mas é uma nova realidade. Mas se você conseguir olhar nessa perspectiva, mas também conseguir identificar oportunidades de crescimento, de novo, decisões estratégicas não são de curto prazo, então uma decisão estratégica de longo prazo. Quando a gente define no Brasil que a gente quer ser líder em capilar com uma determinada marca, foi um projeto de 4, 5 anos. Quando a gente quer entrar em outros segmentos, também são projetos de 3, 4 anos. Então, assim, entender o momento hoje, obviamente tentar trazer resultado para o grupo, porque é a sua licença para poder operar. Que você me perguntou a questão da liberdade da L'Oréal Brasil em relação à nossa sede.
a nossa moeda é crescimento. Você tem duplo dígito, ninguém vai te falar para parar de fazer o que você está fazendo. A partir do momento que você não apresentar isso, talvez a sua liberdade vai diminuir. Exatamente. A gente tem essa grande motivação de continuar crescendo para poder ter essa liberdade de crescer. Mas acho que a gente tem que enxergar quais são as oportunidades. O Brasil tem muita oportunidade. Mas para isso você tem que entender o que está acontecendo no seu ambiente e parar de ser negativo. Acho que eu tento dar uma chacoalhada muitas vezes quando eu falo com outros CEOs e com o varejo, eu falo assim, ok, entendo que está um pouco mais difícil, mas não significa que é impossível. Exato. E planos? Vamos falar de planos no Brasil nos próximos tempos. Temos, né? Não, temos vários planos. Acho que o que é muito interessante é que os resultados dos últimos anos, mais, obviamente, algumas visitas internacionais, quando você analisa o panorama global, e você vê um mercado asiático um pouco mais difícil, um mercado americano com um pouco de instabilidade, etc., você percebe que existe um grande potencial num país chamado Brasil. Então, acho que essa combinação de um mercado externo um pouco mais complexo, com o Brasil que ainda tem muita oportunidade de estar mostrando resultado, faz com que o grupo queira investir no Brasil. Então, a gente vai trazer novas marcas, vai trazer novas categorias, a gente vai investir em expansão no Brasil. Então, sim, acho que o Brasil vai ter um plano de crescimento bastante interessante para os próximos anos. E uma das marcas será anunciada muito em breve, né? Muito em breve. Você fala pra gente, fala pra nossa audiência. Eu não posso anunciar agora, mas vocês vão saber, acho que nas próximas 2-3 semanas vai ter uma nova marca chegando no Brasil e é uma marca que fala com o Brasil. Apesar de ser uma marca internacional, ela é uma marca que foi feita para o Brasil. A gente só não lançou lá antes, não sei porquê, mas tem muita oportunidade e também, quanto mais a gente usa a tecnologia, a gente mais percebe como os consumidores estão usando nossas marcas, até produtos que a gente nem imaginava como eles estavam usando, abrem várias ideias criativas de como que a gente pode maximizar alguns lançamentos que a gente já fez no passado, inclusive, utilizando tecnologia, mas também que novas categorias a gente podia entrar, ou que novos segmentos a gente pode entrar. Então, acho que o grande trabalho que a gente tem, o maior desafio hoje é como que a gente prioriza, né? Quando a gente faz uma perspectiva a futuro, tem muitas ideias, e um dos trabalhos que a gente começou a fazer no L'Oréal é colocar isso numa matriz, né? De complexidade, oportunidade e investimento. E a gente fala que essa oportunidade é maravilhosa, só que quando eu comparo com essa outra, a outra é 5 vezes maior. Então, a gente está tendo que fazer um trabalho de priorização, porque são muitas ideias, mas acho que a gente não vai ter como fazer todas elas assim no curto prazo. Mas a gente pode esperar um grupo L'Oréal no Brasil, continuando a duplicar o faturamento e trazendo novas marcas. E acho que vai ser uma empresa que ainda tem muito para ser falado e trazer para o Brasil. Marcelo, quem são as suas referências no mundo dos negócios e na vida? Eu nunca fui muito assim de procurar referências, principalmente no mundo empresarial. Acho que eu sou uma grande combinação eu gosto muito de diferentes coisas que diferentes pessoas falam. E eu tento criar uma característica única, né? Que é difícil você falar, tal pessoa é a pessoa que mais me inspira. Tem falas. Tem uma frase de um determinado CEO, ou de um determinado político, ou de um determinado sociólogo que acaba criando um ser que eu diria que talvez é um ser que me... E você lembra de uma dessas frases assim que marcou ao longo da sua trajetória? Não, tem várias frases, mas eu posso falar até uma frase de um CEO, de um concorrente nosso, que é o próprio Fábio Barbosa da Natura, que ele fala que é dar certo fazendo certo da maneira certa. Acho incrível essa frase dele, parece uma frase muito simples, mas ela fala muito da forma como a gente tem que operar como CEO de uma companhia. Então tem frases de CEOs brasileiros, mas pode ser um livro que eu li de coisas interessantes, mas por isso eu não chego a falar eu sou fã de alguém, mas eu sou fã de falas de momentos de várias pessoas que eu acabo depois repetindo e tentando trazer para uma perspectiva de L'Oréal do meu estilo de liderança. E no aspecto pessoal, assim, acho que eu devo muito o que eu falava, a família pequena, a minha casa, né, que acho que no final do dia eles sempre conseguem me trazer de volta a ser o Marcelo, não o presidente da L'Oréal, etc. E acho que esse é um fator que me humaniza muito, né? Que me faz repensar um pouco alguns valores e eu saio todo dia de casa com muito melhor do que quando eu cheguei, né? Acho que esse é um fator muito importante de alguém que já me conhece há muito tempo. Muito bem, nós conversamos nesta edição do Show Business com Marcelo Zimet, presidente da L'Oréal Brasil, o primeiro brasileiro a sentar no comando da maior empresa de cosméticos do mundo. Não é pouca coisa não, hein, Marcelo? Quem sabe algum dia do universo, mas a gente não pode. Mas no mundo, por enquanto, tá bom. Marcelo, adorei. Obrigado pela presença aqui, diretamente do Rio de Janeiro, especialmente para os nossos estúdios aqui do Show Business em São Paulo. Obrigado, viu? Muito obrigado, Bruno. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência. O Show Business vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem. Até. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.